Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Galera, vou parabenizar o Vasco atrasado, né? Porque ontem eu não gravei vídeo, eu me dei essa folga. Mas 125 anos de Vasco, do nosso clube histórico, né? Do nosso clube aí que sempre está lutando pelas causas sociais, pelas minorias, né? O Vasco que tem sua torcida enorme, a torcida gigantesca que nesse momento difícil que o Vasco vive, o torcedor coloca o Vasco nas costas e leva pra frente, sabe? Vasco esse, cara, que revelou grandes jogadores, jogadores que ganharam Copa do Mundo, jogadores que ganharam grandes títulos aqui dentro do Vasco, sabe? Então 125 anos de muita história, de muita tradição. Então esse é meu parabéns pro Vasco. Ontem eu esqueci de dar, mas dei hoje atrasado e tá feito. Tranquilo, rapaziada? Vamos lá, separei algumas coisinhas aqui pra gente falar hoje. Vou começar agradecendo os inscritos, né? Novos inscritos aí que chegaram no canal. Eu gravei um vídeo bem interessante ali no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Na arquibancada, fiz uns takes maneiros ali, consegui gravar o gol, né? Eu vi uma galera comentando, pô, da hora essa gravação, a qualidade ficou muito boa e tal. Eu considero o melhor vídeo do canal até agora, fiquei muito satisfeito. E eu vi que muita gente ficou feliz, né? Teve bastante visualizações, bastante inscrições. Então você que é novo no canal, cara, muito obrigado. E seja bem-vindo à família Complexo Vascaíno, cara. Tô sempre aqui emitindo minhas opiniões referente ao Vasco. Quando tem alguma coisa, algum evento do Vasco, algum protesto, a recepção do Aeropaê, eu sempre tô gravando na medida do possível. E eu vou continuar assim, cara. Vou continuar assim e espero que você curta meu conteúdo e continue me acompanhando, cara. Beleza? Me ajuda demais. Vamos lá, a próxima coisa que eu separei aqui, agora uma informação que não é tão boa, né? Mas eu gostaria de emitir minha opinião humilde aqui e sincera para vocês. A gente tem alguns jornalistas, né? Eu separo o Mauro César, o Renato Maurício Prado, que são jornalistas flamenguistas, né? Vamos dizer assim, que nesse momento onde o Vasco está numa crescente, continua numa posição ruim da tabela, né? Mas o Vasco está numa crescente, esses jornalistas começaram a atacar o Vasco, falando de Maracanã, falando que o Vasco estragou o gramado do Maracanã, mas, cara, sinceramente, eu acho que se a gente tivesse numa situação ainda pior, onde está na zona de rebaixamento, mas não conseguia se recuperar com o mesmo time que a gente estava antes desses reforços que chegaram agora há pouco, cara, eu duvido que eles atacariam o Vasco dessa maneira, sabe? A gente sabe, o torcedor vascaíno, desde pequeno eu já enxergo isso, a gente tem uma mídia que é muito parcial, e nesses momentos que o Vasco começa a engrenar, parece que eles botam a espinha de fora, sabe? E eles criticaram o Vasco, cara, de uma maneira que eu acho que extrapolou todos os limites, sabe? Falando que o Vasco não pode jogar no Maracanã porque vai estragar o gramado, que o direito é de Flamengo e Fluminense. Ok, cara, prioridade, realmente, a prioridade hoje no Maracanã é de Flamengo e Fluminense, graças ao contrato que eles têm de 6 meses, né, de comando no Maracanã. Mas o estádio não é deles não, cara. A prioridade pode até ser, mas que se dane, o Vasco vai jogar lá, cara. Ah, beleza. O Flamengo jogou no sábado. No domingo o Vasco tem que jogar, cara. O Fluminense jogou na segunda. Na terça-feira o Vasco joga. Entendeu? Não tem essa, não. E eles falam com uma arrogância, sabe? E, cara, eu olho isso, às vezes eu tento me afastar, mas eu olho isso com tristeza, sabe? Eu fico, caraca, cara, que situação. Tipo, eu não vi essa mesma vontade deles de criticar o Vasco agora, nesse momento que a justiça tá bloqueando o São Januário. Eu não vejo eles com essa sede. Vocês conseguem ver isso? Eu não vejo, cara. Eles não chegam com a sede, a justiça não pode fazer isso com o São Januário. Vários trabalhadores de lá que estão, infelizmente, nesse momento que o estádio está fechado, não conseguem trabalhar, não conseguem vender seu churrasquinho, sua cerveja, sabe? Eu não vejo Mauro César, eu não vejo Renato Maurício Prado chegando com essa sede toda, criticando o STJD. Pô, STJD libera São Januário, sabe? Não vejo. Mas não, lá no Maracanã, eles falam, estragou gramado, estragou isso, estragou aquilo, cara. Então, cara, você vê aí que existe um cubismo enorme, sabe? Então, cara, é complicado, eu fico triste, sabe? Mas eu resolvi compartilhar isso com vocês, cara, que nesse momento a gente tem que se aproximar de outros vascaínos, sabe? Quando esses caras falarem isso, a gente nem comenta, cara, nem comenta, deixa quieto, não dá engajamento não, sabe? A gente tem que se aproximar de outros vascaínos, você que aí me acompanha aqui no canal, vocês que acompanham outros youtubers aí enormes, sabe, ou menores que eu, mas, tipo, fortaleça essas pessoas, sabe? Que essas pessoas que estão fazendo de tudo para resgatar o Vasco, cara. Então você que está em casa também, faça a sua parte. Às vezes você não pode protestar, você não pode ir no Maracanã assistir um jogo do Vasco. Você que mora em outro estado, cara, deixa um like, comenta nos perfis oficiais do Vasco, de outros influencers, sabe? Vamos crescer esse pessoal, porque tem muita gente contra, cara. E o Vasco bem incomoda. O Vasco bem incomoda demais, cara. E a gente tem um exemplo claro, né? Que eu falei pra vocês agora. E, cara, eu resolvi colocar isso no vídeo porque me estressa, cara. Me estressa. E é complicado, não é? Então vamos lá. Inclusive saiu a nota do Fluminense agora há pouco, né? O Fluminense falou o seguinte na nota.
Essa paralisação não estava prevista, no caso o Maracanã está paralisado, né? Decorrendo exclusivamente dos severos danos ao gramado no jogo Vasco Atlético Mineiro. Nada justifica a realização de 2 jogos em menos de 15 horas. E vocês, são donos do estádio do Maracanã, Fluminense? Me fala aí, onde está escrito? Cara, o Vasco vai jogar, filho. Inclusive, bora supor, Fluminense tem o direito, né? Tem a prioridade, Fluminense e Flamengo. Fluminense joga no domingo, 4 da tarde, o jogo acaba às 6 horas. Bota o jogo do Vasco 8 horas, filho. Que se dane, cara. O estádio é de todo mundo. O Maracanã foi erguido com dinheiro do povo, cara. Ah, beleza, mas teve reforma, teve dinheiro externo, isso, aquilo. Não importa. Em nenhum momento assinaram que o estádio era do Flamengo, que o estádio é do Fluminense. Eu vou do lado de fora do Maracanã, eu não vejo o Maracanã pintado de grená, eu não vejo o Maracanã pintado de vermelho e preto, porque o estádio não é deles, cara. Sabe? E eles vêm com isso. Sendo outra coisa que eu até esqueci de comentar, cara. O Vasco só jogou no Maracanã 2 vezes esse ano, cara. Sendo mandante no Campeonato Brasileiro. A gente jogou contra o Palmeiras e a gente jogou agora contra o Atlético Mineiro. A gente jogou outra vez contra o Fluminense, mas o mando era do Fluminense, sabe? E será que esses 2 jogos do Vasco acabaram com o gramado do Maracanã? Não, não é possível, cara. Porque foi a mesma história. Depois do jogo contra o Palmeiras, lá no começo do Campeonato Brasileiro, foi o Vasco que estragou o gramado. Agora, mais uma vez, foi o Vasco que estragou o gramado. Pelo amor de Deus, cara. Então, sabe, eu vejo isso muito mais do que crítica. Ok, você criticar faz parte, cada um tem sua crítica. Mas eu enxergo isso como ataque, cara. Como ataque. E o Vasco tá num momento aí de, vamos dizer assim, reconstrução, a gente tem que guardar isso. Porque quando o Vasco estiver bem, cara, o Vasco estiver bem demais, que eu tenho fé que isso vai acontecer, e a gente tem que lembrar desses casos, cara. A gente tem que lembrar o que eles estão fazendo com a gente. E é uma sinergia, né? Virou um time só. Não existe mais Flamengo e Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Existe um time chamado Fla-Flu, cara. Você que tá me assistindo torce pro Fluminense, você torce pro Flamengo também, sabia? E você que torce pro Flamengo, você torce pro Fluminense também, cara. Virou união, sinergia. É impressionante, cara. E se juntaram pra atacar a gente. Mas é o desabafo que eu faço pra vocês. Tranquilo, rapaziada? Eu vou falar um pouquinho agora sobre o jogo de domingo, né? Que a sensação que eu fiquei saindo do Maracanã, cara, obviamente foi de felicidade, mas foi um pouco também de, o Vasco cumpriu o seu dever. Porque eu enxerguei aquela vitória como uma concretização do momento. O Vasco estava vindo de uma vitória em cima do Grêmio, sabe? O Vasco que contratou o Payet, teve a era o Payet, que também foi um momento de crescente. A mídia viu que o torcedor vascaíno tá abraçando o time, independente do momento, sabe? A gente teve um empate com o Bragantino, que ali eu critiquei e tal, mas até que foi positivo, é um time muito forte. Então, uma crescente. E eu tava enxergando esse jogo contra o Atlético Mineiro como uma cereja do bolo, né? A frase que a gente fala tanto aí de saudoso, né? Não, saudoso não, deixa eu me perder. Eu tenho mania de falar saudoso, mas do grande, não sei se é grande, né, pra você, do Zé Colmeia. Mas, tipo, a cereja do bolo, cara, que foi a concretização da vitória em cima do Atlético Mineiro. Eu tava ali no Maracanã preocupado, cara. Caraca, será que o Vasco vai conseguir sair daqui com a vitória, cara? E, pô, graças a Deus conseguimos. Eu saí do Maracanã com essa sensação, cara. Pô, essa crescente do Vasco, esse bloco, essa história que o Vasco criou, foi concluída, cara. Agora vamos lá, história nova. Começando com um jogo contra o Palmeiras, não é mesmo? Então vamos lá, antes de eu continuar, que eu vou dar uns destaques aqui do jogo de domingo, que não deu pra dar no Maracanã, né? Porque, cara, no Maracanã gravar é difícil. O jogo acaba, os seguranças começam, não, vão sair, sai. Não, vocês podem ver no vídeo que eu fiz de 3 minutos. Os seguranças não deixam a gente gravar lá dentro quando o jogo acaba, cara. Eles evacuam o estádio de uma maneira muito rápida. Mas vamos lá, antes de eu continuar, vou fazer um pedido pra você. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão. Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Ajuda demais a família Complexo Vascaíno. Tranquilidade? Então vamos embora. Vou dar uns destaques aqui referente ao jogo que eu não consegui dar por completo lá no Maracanã, né? E talvez eu ali no estádio eu tenha uma visão diferente de você que assiste o jogo em casa, sabe? E vamos lá, eu separei alguns nomes aqui, vai vir de cabeça, que eu nem anotei. Mas vou começar com o Robson Bambu, cara. Cara, o Robson Bambu tá fazendo um bom papel com a camisa do Vasco, cara. Muita gente ainda critica, não sei porquê. Talvez se o Robson Bambu falasse espanhol, o pessoal iria estar, vamos dizer assim, elogiando o jogador. Mas defensivamente, cara, ele tá sendo cirúrgico com a camisa do Vasco, cara. Mas claro, ofensivamente ele não consegue entregar, mas faz parte, cara. Não é do jogador. Em alguns momentos na partida, alguém dava um passe na frente pra ele não conseguia ter jogo de cintura. Ele não sabia muito o que fazer. Mas defensivamente ele cumpre muito bem o papel. Sem falar que na bola aérea ele ajuda demais. Ele é um defensor que ele tem uma altura boa. Ele deve ter 1,90 m, pelo que eu vejo assim, sabe? E ajuda demais nas bolas aéreas, cara. É impressionante. Então a gente ganha na bola aérea e a gente ganha defensivamente rasteiro. Ainda mais se a gente for lembrar que o Puma tá fazendo uma temporada horrível.
Eu lembro também do Medel, cara. Eu até esqueci de falar no vídeo, um inscrito comentou. Cara, impressionante o que o Medel tá fazendo. Lembrando que ele começou no Vasco como volante. Eu não tava enxergando isso tudo dele, sabe? Mas, cara, como zagueiro ele tá entregando demais ali junto com o Léo Pelé. Impressionante a partida que ele fez, impressionante a raça do jogador. Lembrando que ele tem 36 anos, então é um destaque que eu faço também. No meio campo, cara, não preciso nem falar. O Praxedes, não sei se vocês em casa tiveram a mesma sensação para quem assistiu em casa. Cara, o Praxedes, ele tem uma tranquilidade de jogar futebol, cara, que assusta. Mas ele não é tão veloz, mas não deixa de ser intenso, sabe? A velocidade dele não é comparada do Paulinho Paulo, mas é um jogador muito intenso e é cerebral, cara. Ele para, ele segura a bola, ele levanta a cabeça, ora para um lado, ora para o outro, sabe? Distribui a bola. Cara, impressionante a qualidade de bola do Praxedes. Junto com o Paulinho Paula também. Esse é veloz, é um jogador veloz, é um jogador muito bom de drible curto, sabe? E tá ajudando demais, principalmente defensivamente, cara. Não sei se é principalmente, mas defensivamente ele ajuda demais também. Não sei se vocês reparam isso. Ele é um jogador que ele consegue ir, ele consegue voltar para marcar, sabe? Junto com o Praxedes também, o Praxedes volta. Mas a velocidade do Praxedes não é tão aguçada, sabe? E o Paulinho Paula não, cara. Quando é pra defender, ele já tá lá atrás, ele vai, ele me lembra muito o Peck, cara. E hoje, pro Vasco sair dessa situação, a gente precisa de jogadores polivalentes, sabe? Jogadores que vão e volta, cara, e ajuda demais, tanto defensivamente como ofensivamente, cara. Falando um pouquinho do Zé Gabriel, né? Zé Gabriel defensivamente está ajudando muito. Eu até fiz uma crítica em relação a ele, um cara aí comentou, e tal. Mas, cara, a crítica que eu faço ao Zé Gabriel é que na saída de bola ele deixa um pouco a desejar, cara. Mas intensidade não falta e defensivamente ele está se entregando demais, sabe? Então hoje, no momento que a gente vive, eu considero o meio campo do Vasco hoje titular muito positivo, cara. Com Praxedes, Paulinho Paulo, o Zé Gabriel. Eu tô achando o meio de campo do Vasco muito positivo, cara. Pode melhorar? Pode, cara. Com certeza. A gente tem a chegada do Payet, a gente não sabe a posição do Payet. E eu também coloco um raciocínio agora que, cara, se o Jair... A gente não sabe o que está acontecendo com o Jair. Se o Jair conseguir colocar intensidade no futebol dele e entrar no lugar do Zé Gabriel, o meio campo do Vasco vai evoluir ainda mais. Ainda mais, mas falta no Jair intensidade, cara. Eu não sei se tem como extrair isso dele. A gente fica aí a ver na vista, a ver o que vai acontecer. Mas falta no Jair isso, cara, intensidade, o que o Zé Gabriel tá entregando. E nesse time do Ramon Dias, cara, só tá jogando quem tem intensidade, cara. Só tá jogando quem tem intensidade. E na frente ali, cara, a gente tem o Serginho, que eu acho que ele ainda não tá, vamos dizer assim, no ritmo de jogo ideal, mas em relação à intensidade que eu falei agora há pouco, ele já ganhou isso. Lembrando que o Serginho ele ficou um mês fora, né? O último jogo que ele jogou foi contra o Atlético Paranaense. Depois disso ele nunca mais entrou. Provavelmente o Ramon Dias colocou ele ali para ganhar preparo físico, né? E, cara, deu pra ver que ele tá em forma. Ele tá indo, ele tá voltando, a intensidade tá boa. Mas falta ainda também, vamos dizer assim, ritmo de jogo, cara. Ritmo de jogo tá faltando pra ele, mas nem por causa disso deixou de fazer o gol. Ele ali tava esperto na oportunidade da cabeçada do Veguete, né? Que o Everson do Atlético Mineiro rebateu e ele conseguiu fazer o gol, cara. Eu acho que o Vasco ganha muito com a chegada do Serginho e agora tem que botar ele pra jogar, cara, pra ganhar ritmo de jogo. Sem falar que tem o Orediano, né? O Orediano tava suspenso e tal, vai voltar. Então, cara, tá chegando peças. O Ramon Dias tá com peças ali pra trabalhar. O Veguete não precisa nem falar, fez uma partida muito boa. O Gabriel Peck, cara, é um jogador que ele é muito intenso, ele entrega demais, é um jogador extremamente veloz, cara. Ele consegue dar uns piques no final do jogo, 50 minutos do segundo tempo, ele tá dando uns piques absurdos. Mas, cara, o que falta no Peck pra, tipo, ele alcançar um nível europeu, top, falta pro Peck aprender a finalizar a jogada. Às vezes na cara do gol ele não consegue fazer o gol. Às vezes ele tá numa oportunidade de dar um belo passe pro seu amigo fazer o gol, ele não consegue fazer. Se ele conseguir evoluir nesse ponto, cara, ele vai crescer demais. E eu me esqueci também do Léo Jardim. Léo Jardim fez uma partida excelente. Aquela defesa que ele fez do Hulk no finalzinho, cara, o campo molhado, com lama ali, cara, é uma defesa extremamente difícil, cara. Não é qualquer goleiro que faz aquela defesa. Então muitos já criticaram, eu já critiquei o Léo Jardim, principalmente naquela falha que ele teve no jogo contra o Goiás. Mas, cara, ele entregou demais nesse último jogo contra o Galo, cara. Léo Jardim também é um fator positivo. A gente tem uma notícia triste, né, que foi o Gabriel Dias. Cara, no Maracanã ali eu fiquei triste, cara. Eu fiquei triste porque o cara entrou 5 minutos e já se machucou, sendo que ele tá vindo de uma lesão de 1 ano, né? Então ali eu fiquei triste, mas graças a Deus saiu uma notícia positiva, que aparentemente ele vai ficar 1 semana e meia, 2 semanas fora. Ainda bem que não foi algo muito sério. Eu falo também um pouco do Rossi. Eu acho que o Rossi tá fora de forma, tá fora de ritmo,
sabe? Eu senti isso, ele teve boas oportunidades no último jogo para dar um sprint, dar uma arrancada, mas sabe, ele ainda não está ainda na sua forma ideal. E faz parte, cara, eu não vou me surpreender se o Ramon Dias dá uma segurada no Rossi, para ele se recuperar. Lembrando que agora a gente vai ter o Orediano, né? O Orediano estava suspenso, então vai ficar assim. Talvez Serginho, Orediano e o Rossi, ó, se recuperando fisicamente, igual o Payet. Payet que está na expectativa de tirar o CPF dele brasileiro, né? Para ele poder ser inscrito na CBF. A expectativa que a gente fica é que agora na sexta-feira ele consiga fazer isso. E quem sabe ele não entre contra o Palmeiras. A gente não sabe como é que tá a parte física dele e tal. Mas, cara, é um jogador de outro patamar. Jogador desse nível, cara, às vezes a forma física não estando muito boa, mesmo assim ele consegue entregar. Mesmo assim ele consegue jogar. Você se lembra do Maxi Lopes, com a camisa do Vasco, gordinho? Conseguia fazer gol, filho, porque o cara é diferente demais. Sabe, às vezes, quando o cara é astro, o cara é estrela, ele consegue superar esse tipo de coisa. Então, galera, mais ou menos isso que eu falo sobre o time. Só para finalizar agora, algo importante, não fecha. Algo muito importante, deixa eu colocar aí na tela. Tá aí na tela para vocês. Galera, é o seguinte, na quinta-feira o STJD, o plenário do STJD, vai decidir se o Vasco vai continuar com portões fechados, sim ou não. E, já que vai ocorrer essa ação, vai ter uma manifestação dos torcedores vascaínos. Provavelmente o canal Complexo Vascaíno vai estar lá na quinta-feira, 24 de agosto, lá na Rua da Ajuda, número 35, no centro do Rio de Janeiro. E a gente tem que protestar, cara. O que estão fazendo com São Januário é inadmissível. Os caras estão pensando em votar ou pensando em talvez deixar ou não deixar o São Januário bloqueado. Cara, como assim, mano? A Vila Belmiro já tá tendo jogo. Em nenhum momento eles estão questionando se vão voltar a fechar a Vila Belmiro, sim ou não. Então, cara, é uma situação muito complicada que o Vasco está vivendo, cara. A gente tem que se preocupar, o time do Vasco tem que se preocupar com dentro de campo. Do lado de fora tá um burburinho do caramba, porque não querem deixar a gente jogar no Maracanã, não querem liberar São Januário. Cara, o Vasco vai jogar onde, cara? Sabe? O Vasco vai jogar onde? O que eu fico mais assim é que a Ferj, cara, a Ferj, ela não tenta conciliar os times, sabe? Ou então, pelo menos, colocar na mesa que o Vasco tá precisando nesse momento. O Vasco tá precisando, sabe? O Vasco tá precisando de jogar em um estádio. Se São Januário continuar bloqueado, a gente vai jogar onde? Será que vai ser essa burocracia toda, entrar na justiça para jogar no Maracanã, isso, aquilo? Cara, eu tô cansado, galera, eu tô cansado. Mas eu vou falar pra vocês. No final das contas, o saldo é positivo. O saldo é positivo, o time tá engrenando. Ah, tá ali numa posição ruim na tabela? Tá, pode até tá. Mas, cara, a gente consegue ver a pontinha do sol. A gente consegue ver a pontinha do sol, cara. Coisa que a gente não tava nem perto disso. A gente só via escuridão há um mês atrás, sabe? Então acho que o saldo é positivo. Vascaíno, seja feliz, cara. Seja feliz. Apesar de todos esses problemas, a gente não pode deixar isso infectar a gente. Galera, é isso. O vídeo de hoje eu acho que ficou longo, hein? Acho que o vídeo de hoje ficou longo. Mas mais uma vez eu peço, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Deixa um like aí, comente. E é isso. Família Complexo Vascaíno na área. Tamo junto e amanhã tem mais vídeo. Já é? É nóis, galera. Tamo junto.